Olá, espero que todos estejam bem. Eu me chamo Rodolfo Alves e sou coordenador de núcleo da Fundação Mamíferos Aquáticos. Nós fomos convidados para falar um pouco sobre a nossa experiência no derramamento de óleo 2019 e eu fui designado pela instituição para poder falar um pouco para vocês sobre essa experiência. Bem, então falando de forma bem resumida, a Fundação Mamíferos Aquáticos, ela foi criada em 1989, voltada para a criação de conservação, desculpa, dos mamíferos aquáticos e seus hábitats, voltada principalmente para a sustentabilidade socioambiental e sensibilização de atores sociais. Dentre as principais áreas de expertise da instituição, a pesquisa e conservação do peixe-boi marinho, atrelado ao desenvolvimento de tecnologias principalmente voltadas para o monitoramento desses animais, é um destaque a ser mencionado dentro dessa área. Além disso, a Fundação ela presta serviços no sentido de prontidão de emergências ambientais, assim como programas de monitoramentos de praia, conhecidos também como PMP. Além desse PMP, a gente também desenvolve trabalhos voltados para PEPAF, PEMAV e até mesmo programas de monitoramento embarcado. A instituição ela possui algumas bases institucionais, físicas, melhor dizendo, que são localizadas na Paraíba, Pernambuco, Sergipe e também na Bahia. O derramamento de óleo, que foi realmente o tema que tomou o noticiário em 2019, ela impactou diversas áreas, diversas regiões, melhor dizendo, dentro do Nordeste brasileiro, se estendendo para o Sudeste, até mesmo para o Norte. E impactou não só apenas o ser humano, como outras áreas da economia, como o turismo. Só que o destaque aqui vem para a fauna marinha, principalmente a fauna que foi afetada, como tartarugas marinhas, peixes, aves marinhas e até mesmo alguns mamíferos. Nessas duas imagens são registros de animais que chegaram ao nosso centro de reabilitação e que precisou dos nossos cuidados, como é o caso de uma tartaruga marinha e também de um jabuti ou cágado d'água, que também é conhecido na nossa região, e que vieram impregnados de óleo e que precisaram dos nossos cuidados. Mas o destaque que nós gostamos sempre de ressaltar foi a presença do óleo também em áreas de utilização do peixe-boi marinho. Então, no estado de Sergipe, mais especificamente na região sul do estado, nós temos um peixe-boi marinho chamado astro, que está sob nosso monitoramento. E durante o monitoramento foi detectado a presença de uma pequena quantidade que estava presente, na verdade, no seu rádio transmissor, que está acoplado ao animal. Então, essa impregnação de mais ou menos 5 centímetros já chamou a atenção da nossa equipe, o que mobilizou uma parte da equipe da Paraíba para o estado de Sergipe, para uma situação extrema de ter que retirar o animal da água para evitar o contato do óleo com o animal ou até mesmo com os bancos de alimentação do indivíduo. Já a estrutura física do Centro de Reabilitação da Fundação Mamíferos Aquáticos está localizado no município de São Cristóvão, no bairro do Mosqueiro. Então, é uma estrutura, como a gente pode ver, grande, e nessa imagem aérea a gente consegue ter uma visualização melhor de toda a sua estrutura e bem completa, com várias estruturas para bem divididas, por assim dizer, com área para alojamento, para equipe, área de admissão de animais, piscinas, container de despetrolização, container de necrópsia, dentre todas as atividades que são necessárias para desenvolver dentro desse centro. Mais especificamente, alguns pontos a gente chama a atenção, que é o container de despetrolização dos animais que chegaram ao centro, as áreas de reabilitação dos mesmos. Então, essa área aqui, por exemplo, é uma área de reabilitação para aves marinhas. Acopladas a elas, nós temos uma piscina, conhecida como solário, piscinas que são utilizadas para abrigar tartarugas marinhas, e nessa área aqui a gente tem uma especificidade que são animais que não apresentam fibropapilomatose. Temos laboratórios, então laboratórios muito bem equipados com microscópio, com estufa, com autoclave, medicamentos, reagentes, todos eles necessários para que a gente pudesse dar um suporte inicial e até mesmo completo aos animais que chegavam oleados ao nosso centro. Falando de maneira mais específica, no momento da emergência ambiental, a fauna marinha que a gente atendeu, basicamente ela foi composta por tartarugas marinhas, peixes e aves. Dentre esses animais, foram um total de 38, sendo alguns vivos e outros mortos. Os mortos que chegavam já eram direcionados para a necrópsia, onde a gente detectava a causa-morte e gerava também um protocolo, por meio de um protocolo, os laudos de necrópsia. Dentre os animais recebidos, eles vieram tanto do estado de Alagoas como do estado da Bahia
e principalmente do estado de Sergipe, que era o ponto focal nosso, onde recebemos uma grande parte desses animais, o que mostra a capacidade e a amplitude de receber esses animais dentro do nosso centro. Então, para facilitar o entendimento de vocês, o fluxo que a gente construiu, eu tentei trazer de forma bem simplificada para que vocês possam compreender que os animais que chegavam, eles eram admitidos, e nessa admissão a gente tem uma área específica dentro do centro para receber todos esses animais, onde é feita uma primeira triagem. E a partir dessa triagem, a gente faz uma avaliação clínica desses animais por meio de médicos veterinários, biólogos, ecólogos, que fazem uma avaliação do animal e direciona se o animal vai para um banho de despetrolização ou se ele fica primeiramente em uma área de reabilitação inicial, para que tenha os primeiros cuidados antes mesmo do banho. Aquele animal que já é direcionado para o banho, após o banho, ele recebe a secagem e vai para um local específico para a reabilitação. E essa reabilitação ela vai ser acompanhada por uma equipe. E a depender do cenário, a depender da necessidade, o animal ele pode voltar para um novo banho de despetrolização ou ele pode evoluir para uma soltura ou até mesmo ele pode vir a óbito. Então, as 24 horas e 48 horas iniciais são importantíssimas para que nós possamos detectar qual vai ser o encaminhamento para aquele animal. No caso de uma soltura, nós fazemos todos os procedimentos que são importantes, que estão em protocolo, como anilhamento, informação aos principais órgãos e marcação para a data de uma soltura. No caso de uma necrópsia, ele é levado para o container de necrópsia, onde é feito todo o tratamento, todo o processo de detecção da causa mortis, para aí sim fazer o encaminhamento da carcaça. O que eu ressalto desse ponto, desse fluxo, é a questão da destinação dos resíduos. Então, a Fundação ela possui parcerias com órgãos especializados para a destinação do óleo, para a destinação de carcaça desses animais, o que também facilita bastante o funcionamento, a fluidez do atendimento a esses animais dentro do centro de reabilitação. Então, a título de conhecimento, nós temos alguns dos animais que foram recebidos no nosso centro de reabilitação. Então, essa tartaruga aqui, ela apresenta uma quantidade imensa de óleo impregnado ao seu corpo. Esse outro animal, a gente percebe que o óleo ele impregnou tanto externamente quanto internamente. Um destaque aqui para a mucosa oral desse animal. E ao fazer esses primeiros atendimentos, o animal vai para o container de despetrolização, onde ele recebe inicialmente um banho de óleo mineral para tirar o excesso desse óleo. E como vocês podem ver, é uma equipe composta por 5 profissionais. Normalmente são 2 biólogos, dois médicos veterinários e um técnico ambiental, dando um apoio, dando um suporte para que a gente tente fazer a limpeza o mais rápido possível desse animal. Após esse banho, o animal entra em uma caixa, em um contentor, onde ele recebe um banho mais profundo, por assim dizer, recebendo um tratamento com com detergente neutro e outras substâncias que são utilizadas para retirar a parte mais grossa do óleo e tentando limpar ao máximo esse animal. Após o banho, o animal ele pode estar passando novamente por essa mesa onde ele vai receber um pequeno banho de óleo mineral ou até mesmo um processo de secagem, como a gente consegue ver no caso dessa ave aqui ao lado. Em seguida, o animal ele é deslocado novamente para a área de admissão e aí, dali para frente ele vai para as áreas de reabilitação pós-banho. E se ele evoluir para uma soltura, infelizmente, grande parte dos animais a gente não conseguiu fazer uma soltura padrão, que seria na areia. A gente conseguiu parceria com algumas instituições, no caso IBAMA, Marinha, ICMBio, próprio Tamar, para que nós pudéssemos levar esses animais ao alto mar e fazer a soltura como registro animal. Então, esse foi um dos representantes que nós levamos diretamente para dentro do mar para que pudesse ser feita a soltura dele e ele pudesse voltar à natureza. Lembrando que ele seguiu todo o protocolo, anilhamento, acompanhamento, informação aos órgãos responsáveis para, em seguida, fazer a soltura. Como medidas de esforço institucional, a Fundação ela tomou para si a responsabilidade de receber esses animais e, com base nisso, ela precisou, além da sua frota própria, no que diz respeito à logística, alugar alguns veículos 4x4 para o deslocamento, já que nós estamos falando de áreas litorâneas, então o deslocamento nessas áreas é um pouco complicado, então carros
adaptados para essa área são importantes. Aquisição de insumos extras, então a equipe, a estrutura, ela já apresenta alguns materiais, mas a necessidade de medicamento, alimentação, exames clínicos, equipamentos de proteção individual foram importantes nesse momento. Recursos humanos, então a equipe da instituição ela já era bem completa, mas por conta da demanda foi necessária a contratação adicional de pessoal, então médico veterinário, biólogo, eu destaco aqui ecólogos, engenheiros ambientais e, claro, voluntários que foram muito importantes nesse momento para a realização desse evento. Como estratégias de captação de recurso, visto que há um custo por trás disso tudo, a Fundação ela tentou buscar apoio por meio de doações, via rede social, televisão e até mesmo pela internet. Já diante de todo o cenário que foi apresentado, é importante destacar alguns pontos fortes. E dentre esses pontos fortes, eu destaco o Centro de Reabilitação. Não tem como a gente não falar dessa estrutura que é tecnicamente apropriada e devidamente licenciada. Desculpa. Porque o que é que acontece? Dentre os centros de reabilitação e despetrolização que nós temos no Brasil, a estrutura que a Fundação possui realmente ela se destaca, ela tem uma referência, virando até um ponto focal para recebimento de espécies de outros estados. Além disso, a equipe especializada em multidisciplinar contou muito, sem falar na capacidade técnica que os profissionais possuíam, uma vez que a fundação ela preza pela reciclagem, ela preza pela formação continuada dos seus profissionais. Além da rede de suporte, clínicas, laboratórios, empresas de destinação de resíduos foram fundamentais, uma vez que nós estávamos tratando de um óleo que tem características específicas, então a destinação teria que ser de forma muito bem especificada para evitar a contaminação de lençol freático ou até mesmo de qualquer meio ambiente que fosse descartado de forma irregular. Nós destacamos também o apoio da população, uma vez que a parceria que já existe da Fundação com a população facilitou principalmente a Associação de Pescadores, no qual alguns animais chegaram até nós por meio dos pescadores, que estavam realmente já em alto mar apresentando uma interação muito grande com o óleo. E, claro, destacar a interação dos órgãos ambientais com as instituições que estavam à frente dessa emergência ambiental, que também foi importante para que todo o funcionamento existisse. Como pontos a ser melhorados, a gente destaca aqui a comunicação, que infelizmente, ao nosso ver, precisou ter uma atenção maior, principalmente o fluxo de comunicação entre as instituições. Muitas vezes recebíamos informação de animal que vinha para o centro e que às vezes era direcionado para outro local, ou até mesmo o animal ele ia chegar numa determinada tarde, mas não chegava no outro dia. Então, isso dificultou um pouco a logística dentro do próprio centro de reabilitação no que diz respeito ao recebimento dos animais, mudança de liderança no comando do ICMBio e IBAMA, principalmente o nosso representante dentro do comando sentia uma dificuldade, porque muitas vezes, quando ocorria essa mudança, nós tínhamos uma dificuldade de poder dar alguns encaminhamentos, uma vez que, quando chegava uma nova pessoa, precisava atualizar ela da situação. Então, a comunicação, ela simplesmente ela não estava funcionando legal. O atendimento à fauna, então, tempo de resposta para atendimento aos animais foi um ponto que nós percebemos que precisa de ser realmente melhorado. Então, recebemos informação que um animal encalhou na manhã de um certo dia, esse animal só vinha chegar no nosso centro no outro dia. Claro que devemos levar em consideração a logística, a quantidade de veículos, a quantidade de recursos humanos disponíveis, mas, no entanto, é necessário ter um destaque para esse ponto. E a documentação, que é um outro ponto que, às vezes, os animais chegavam ao centro sem nenhum documento. E aí nós não tínhamos como dar os primeiros encaminhamentos porque não sabíamos do histórico do animal. Então, são pontos de atenção que precisam ter um destaque maior e um cuidado na hora de fazermos do acontecimento desses eventos para que evite essas pequenas falhas. Como sugestão, a Fundação ela sempre preza pela realização de capacitação continuada, então cursos, workshop, oficinas sobre emergência ambiental são fundamentais, realização de simulados é sempre importante e, claro, formar uma rede de colaboradores, basicamente formar com grupos especializados, como aconteceu durante a emergência. Houve a formação de grupos que não se pode perder o contato.
Então, congressos, simpósios, encontros sobre a temática, como esse que está sendo proposto pelo IBAMA, é fundamental e que vale muito a pena manter o laço de conexão entre essas instituições. Então, nós agradecemos inicialmente ao IBAMA pela sugestão e também pela iniciativa de fazer o evento para discutir realmente sobre o derramamento de óleo, ICMBio, Ministério do Meio Ambiente, Fundação Grupo Boticário, dentre outros colaboradores que tiveram realmente um papel importante no desenvolvimento e também na realização dessa emergência ambiental que atingiu todo o Nordeste brasileiro. Fico à disposição, agradeço pela atenção e fico à disposição para qualquer dúvida.